Fala galerinha do sexto ano, aqui quem fala com vocês é o professor Raul. Eu vou fazer a correção da semana 11, a semana que compreende do dia 10 ao dia 14. Dia 10 de agosto ao dia 14 de agosto. A disciplina, nosso componente curricular de língua portuguesa, professor Raul Guedes Santiago. E aqui nós vamos trabalhar língua falada e língua escrita na prática. Nós vamos ver as diferenças de língua falada e língua escrita na prática, ou seja, no seu uso, no dia a dia. O livro didático é o livro Se Liga na Língua e nós vamos para a nossa primeira atividade. Então, era esse formulário que vocês tinham que responder. Eu vou dividir essa atividade em 3 partes. Que é a questão 1, vai ser a primeira parte, questão 2, segunda parte, questão 3 e 4, a última parte, ok, pessoal? Então, vocês tinham que assistir esse vídeo. Assistir o vídeo que dava um pouquinho da explicação para vocês. Tínhamos a leitura do quadro. Observe alguns exemplos da língua falada e da língua escrita na tabela a seguir sobre suas diferenças e semelhanças. Então, aqui nós temos em amarelo língua falada, em azul língua escrita. Aqui nós temos situações de informalidade em ambas as situações, em ambas as modalidades. Bate-papo presencial, troca de mensagens entre amigos pelo celular, que são as mensagens escritas, por exemplo, WhatsApp, Messenger, por exemplo, um bilhete. E aqui na situação presencial, onde acontece a interação entre os falantes. Aqui, mais ou menos formal, ok? Língua escrita e língua falada, e formal, língua falada e língua escrita. Então, vocês tinham que ler para poder saber distinguir uma situação da outra. Língua falada e língua escrita. Número 1. A tira a seguir é protagonizada pelos gatos Blue, coleira azul, e o seu irmão Branco, coleira rosa, personagens criados pelo quadrinista paulista Paulo Chiovagem. Então, nós temos aqui o primeiro gato, o gato branco, que está tomando, né? Ele está com a sua linguinha para fora aqui e está respingando água da torneira. A gente consegue ver que é uma torneira aqui e ele está tomando. No segundo quadrinho, a gente percebe que o fluxo de água aumentou. Aqui são os olhos do gato e ele ficou totalmente ensopado ali com o fluxo de água que aumentou. E no terceiro, o quadrinho ele é ampliado e a gente percebe que tem um outro gatinho aqui com a mão na torneira, abrindo essa torneira e ele fala: olha, então é aqui que aumenta, ou seja, ali que aumenta o fluxo da água, ele fala. Então, número 1, letra A, além das imagens e da linguagem verbal, que é isso daqui, que outro recurso de linguagem também foi usado para construir o sentido da tira? Então, que outro recurso foi utilizado? Nós podemos perceber a questão do enquadramento dos quadrinhos, né? Aqui ele deu um zoom e aqui ele distanciou. Então, o enquadramento dos quadrinhos e também podemos dizer que os balões de fala. Os balões de fala. Aqui é a letra A. Letra B. Descreva a imagem do segundo quadrinho e explique como o leitor deve entender. Então, essa segunda imagem, ela tem vários tons de azul. É para a gente descrever vários tons de azul, da cor azul. Vários tons da cor azul, né? Esse aqui provavelmente é o olho do gato, são os olhos,
destaque os olhos arregalados do gato. E como que a gente deve entender? O gato está, né, levemente tomando sua aguinha aqui no primeiro quadrinho, e no segundo a gente entende que o fluxo de água aumentou. Na quantidade de água no quadrinho. Letra C. No último quadrinho, para qual objeto a fala do gato Blue, que é esse gatinho aqui de coleira azul, chama a atenção? Para qual objeto? Ele está chamando a atenção para a torneira. Letra D agora, pessoal. Letra D. Que palavra usada por Blue faz referência a esse objeto? Vamos olhar aqui, ó. Que palavra? Olha, então é aqui que aumenta a palavra aqui. Letra E. Letra I. O que fez o gato branco reconhecer o referente dessa palavra? O que ele fez ele reconhecer o gato branco? O gato branco ele olha para onde ele está tocando. Olha para o referente. Ele olha para o referente, que é onde o gato Blue está mexendo. Letra F. Que problema... Opa, cadê? Letra F. Que problema ocorreria se a fala do gato Blue fosse usada sem alterações em uma comunicação escrita como mensagem enviada pelo celular? Gente, se ele falasse isso lá, então é aqui que aumenta, a gente ia ficar sem entender aqui onde, né? Tá falando do que exatamente? Então nós íamos ficar sem o referente. O leitor ficaria sem o referente. Está se referindo a quê? E aqui a gente tem uma breve explicação do que é referente. A palavra referente é usada para indicar o elemento, ser, objeto, lugar, ideia, a que uma palavra se refere. No trecho, o jovem acabou de sair, ele estava se sentindo mal. A palavra ele não tem sentido próprio, remete a jovem, seu referente. Então, faz relação, faz referência a um termo anterior, que pode ser um ser, um objeto, um lugar ou uma ideia. Ok? Então, na letra F ficaria sem referente. G. Explique por que o humor da tira está na possibilidade de que a fala de Blue no último quadrinho não seja tão inocente. Porque aqui o modo como o gatinho está se comportando, como ele se apresenta, parece que ele fez de propósito, né? Ele aumentou, ele disfarça dizendo que ele não sabia, mas aparentemente parece que ele quis molhar o seu irmão. Então, ele usou a fala para esconder a ação maldosa que estava por trás, né? Ação maldosa em abrir a torneira e molhar
molhar o irmão branco. O irmão branco. E H, considerando a reflexão que você fez nesta atividade, conclua: em uma situação de comunicação como esta, que vantagem tem a interação face a face quando comparada à comunicação à distância? Gente, a comunicação presencial ela faz com que nós possamos apontar, termos expressões faciais que na língua escrita a gente não consegue transpor isso. A interação presencial nos permite o uso de recursos corporais, ou seja, nós podemos usar o nosso corpo para poder apontar, mexer os braços, mexer o rosto, recursos corporais, faciais e faciais para auxiliar a comunicação. Então, pessoal, essa é a primeira parte da nossa atividade. Depois nós vamos continuar a segunda parte, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamarem.